Daqui a pouquinho, se der tempo, a gente vai louvar um pouco. Você sabe que essa reunião tem só 1 hora, então é uma reunião bem rápida. Mas eu quero trazer uma mensagem para você sobre edificar. Quem trouxe o tijolinho aí da edificação? Dos edificadores, glória a Deus. Se você não recebeu a última unção, então lá fora, na saída, você vai receber. Se não fizeram na entrada, alguém fez a unção na entrada? Tá. Se faltou, você faz na saída. Pastor, eu não recebi a unção do meu tijolinho aqui, então você recebe na saída. A partir de hoje, esse tijolinho você vai poder guardar na sua casa, ou na sua loja, ou no seu escritório. Você vai colocar lá na mesa e vai lembrar sempre que olhar. Eu sou um edificador. Eu posso edificar. Eu posso empreender alguma coisa se Deus é comigo. Ontem até eu comentava aqui na igreja, quem veio ontem, né? Que quando você tem a promessa, Deus fala contigo. Ele ouve você. E ele fala com quem tem a promessa, ele ouve quem tem a promessa e ele fala com quem tem autoridade. No caso de ontem, o Ismael tinha a promessa e a mãe dele tinha autoridade. Então ele ouviu Ismael e falou com a mãe que tinha autoridade. Hoje você, se você aceitou Jesus, você tem a promessa e você tem a autoridade. E ele então vai falar contigo sempre, vai te ouvir sempre no nome do Senhor. E aí a Bíblia fala que o Ismael, ele fez a sua habitação no deserto. Então, com promessa, até no deserto, o deserto vira habitação para a gente. Isso foi ontem. Hoje eu quero falar com você sobre essa capacidade de edificar que Deus dá para a gente. A gente não pode... A gente pode, eu não gosto dessa palavra não pode, né? Porque você pode fazer o que você quiser, né? Se você está aqui, você poderia não estar também se você quisesse. Então, eu não gosto dessa palavra, você não pode. Eu não me sinto no direito de falar isso para você. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você faz o que você quiser, a vida é sua. Mas nós não deveríamos iniciar nada sem uma direção de Deus, sem uma palavra de Deus no coração, sem uma direção dele de como fazer a coisa. Quando eu comecei essa reunião, a nossa primeira reunião, salvo engano, foi em maio, a nossa primeira reunião, e eu lembro que eu estava orando a Deus quando Deus me deu a direção, inclusive de como realizar a reunião. E é por isso que de lá para cá essas reuniões foram reuniões abençoadas, porque Deus deu essa direção. Amém, pessoal? Eu quero que você veja isso comigo hoje em Lucas capítulo 14, porque aqui ele vai contar uma parábola sobre providência. Fala assim, providência. Deus quer providenciar, Ele quer trazer providências para a sua vida. O que isso significa? Onde você falta, Ele está lá para cumprir. Entendeu? Onde tem um buraco, um vazio na sua vida, Ele chega para preencher. Isso é providência. Onde está faltando alguma coisa, Ele vem e completa o que está faltando. Isso é providência. No momento em que você mais precisa, e você pensa então que complicou, de repente ele vem e coloca a mão dele e resolve, providência. Onde você está e alguém falou para você assim, não tem mais jeito, aí esquece e você recebe aquela palavra dizendo, não esquece, continua, e você de repente vê a porta se abrir e parece que da noite para o dia tudo se resolveu. Na verdade não foi da noite para o dia, Deus já estava trabalhando na sua vida e ele chegou com providência. Amém, irmãos? Aqui nessa parábola ele vai falar sobre providência, uma parábola acerca da providência dele na sua vida. No versículo 25 de Lucas 14 diz assim, ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe, no caso, está no singular, mas está falando para a multidão, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para aí, olha aqui para mim. Eu não sei o que você almeja. Não sei se você tem algum projeto em andamento. Ou se você tem algum projeto para o futuro. Não sei se você tem algum empreendimento na sua mente que você só está esperando a oportunidade para empreender, para edificar. Eu não sei. Mas
uma pessoa que entregou a vida a Jesus Cristo, o primeiro empreendimento dela deveria ser se tornar discípulo. Nós erramos feio, porque nós temos um Deus de prosperidade que diz que é dono da prata e do ouro. Um Deus que fala que vai gerar providências para a gente. Um Deus que o Davi, o salmista, disse, ele pega o necessitado do monturo e faz esse necessitado sentar junto com príncipes. A gente tem um Deus tão maravilhoso e às vezes a gente esquece que o primeiro empreendimento que a gente deveria fazer a partir do momento em que conhecemos esse Deus é tornar-se discípulos. Muitos estão na igreja e ainda não são discípulos. Discípulos é aquela pessoa que se torna adepta, serva de verdade, aprendiz. Nos tempos de Jesus, a denotação era de aprendizes. Eles andavam com Jesus e aprendiam com Jesus. Eles eram disciplinados por Jesus e eles se disciplinavam na disciplina de Jesus. Amém, irmãos? Jesus, ele quer disciplinar a minha vida e a sua vida. Ele quer mostrar para você como alcançar o seu sucesso sem desviar-se do caminho. Como alcançar o seu sucesso sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Como alcançar o sucesso financeiro, o sucesso profissional ou qualquer outra área da sua vida sem se desviar dos seus caminhos. Mas eu só vou conseguir isso se eu for discípulo. Eu não posso colocar outro projeto, outra edificação, outro empreendimento, primeiro que esse. Alguns estão fazendo isso. Querem de Deus alguma coisa. Precisam dele a providência, da providência dele. E querem dele alguma coisa. Não seria errado se essa pessoa não estivesse na intenção de apenas ter isso dele. Se essa pessoa tivesse a intenção de se tornar discípulo dele, e ela, junto com isso, edificasse algum projeto que Deus colocou no coração, essa pessoa teria muito sucesso e ela não se perderia, como alguns já se perderam. Talvez você conheça alguém que hoje até pode passar por você e tirar onda contigo, porque prosperou muito. Porque profissionalmente teve um crescimento assustador. Mas se você for ver a vida daquela pessoa, se Jesus volta hoje, ela não tem salvação. Ela pensa que ganhou, mas ela perdeu. Amém, irmãos? Ele diz, ele está falando de providência, essa parábola. E ele fala virando-se para a multidão, tá? Então ele está falando para todos, não é um recado para um só. É recado para a igreja, é recado para todo mundo que seguia ele. E ele fala, se vocês que estão me seguindo não vier após mim, e não, você que vem após mim, se você não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu tenho que ser muito disciplinado para ser discípulo de Jesus. E esse é o primeiro empreendimento que eu deveria querer na minha vida. Amém, irmãos? O restante ele vai acrescentando. E ele ainda fala mais. E qualquer que não levar a sua cruz, cada um tem a sua para levar. Eu tenho a minha, você tem a sua. Eu não posso agora, por causa de sofrimento, abandonar Jesus e deixar de ser discípulo dele. Eu não posso agora ser até ingrato e depois de tantos anos com Jesus me abençoando, só que essa aflição agora é tão pesada que parece que Jesus não vale mais a pena seguir. Mas valia a pena. Valia. Só que agora a luta é tão grande que tem gente que não quer seguir mais. Me pergunto se essa pessoa já tinha sido discípulo algum dia. Você só estava usufruindo da bondade dele. Amém, irmãos? Então, o primeiro projeto que a gente devia ter, primeiro empreendimento que eu devia querer realizar, edificação que eu deveria querer realizar, ser discípulo de Jesus. Diga graças a Deus. E aí alguns vão se aborrecer com a gente. Vai haver, vai acontecer.
Mas não tem problema. Lá no final, a vitória vai chegar em nome de Cristo. E até aqueles próximos que se afastaram de você e se aborreceram com a sua decisão de servir a Cristo de todo o coração, até esses vão depois reconhecer você, e eu quero falar disso daqui a pouquinho. Reconhecimento é importante. Mas reconhecimento do que você é capaz de fazer, reconhecimento do que você é capaz de conquistar, sem reconhecer que você é de Cristo, para a gente não vai valer mais nada. Nós não somos mais pessoas normais desse mundo. Nós não buscamos mais, não deveríamos, buscar mais o reconhecimento apenas financeiro, profissional ou outro tipo de reconhecimento. Todo o reconhecimento nosso deveria apontar para Jesus Cristo. Fulano prosperou muito. Olha a vida dele, olha a casa dele, olha o carro dele, olha a empresa dele. E alguém vai falar assim, mas isso depois que ele se tornou servo de Deus. Opa, essa pessoa é reconhecida pelo que conquistou, mas é reconhecida primeiro pelo Deus que ela serve. É isso que a gente tem que querer. E é isso que vai fazer da gente grandes edificadores. Amém, pessoal? Aí ele vai para o 28. Então já entendeu isso, né? Já entendemos isso, né? Já entendemos então, né? A gente conquista, a gente usufrui do que conquista. Eu falei semana passada, na última segunda-feira, né? A gente multiplica o que a gente conquistou e a gente não esquece de Deus. É um ciclo que a gente precisa entrar. No 28 diz assim, ó: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Para quê? Para ver se tem com que a acabar. E aí? Esse versículo é só um versículo, né? Mas se você para pensar nele, você fica assim maravilhado com tantas informações que tem. Ele fala de discípulo, ele fala de você até ter algum aborrecimento por ser discípulo. Ele fala sobre deixar pai, mãe, irmão, irmã, mulher, marido no caso também, e filho e filha, e tudo, ou seja, você vai contra para ir a favor de Jesus. Não é que você vai abandonar sua família, não é isso. Alguns lendo assim rapidamente pode achar que Jesus está querendo, tá indo contra a família. Jesus não está contra a família. Jesus não quer que ninguém se separe, ninguém abandone filho, nada disso. O que ele está falando é o seguinte: eu sou em primeiro. Isso eu não abro mão. A minha posição é de primeiro. Isso eu não abro mão. Não vou abrir mão. Eu sou o primeiro. Depois vem mulher, marido, filho e filha e tudo. Quando você faz assim, você começa a pensar assim, começa a realizar assim, a sua vida desse jeito e até conquistar suas conquistas com esse pensamento, com essa atitude, você então se tornou discípulo. Aí ele vai fazer a tal da parábola, a tal da comparação. Ele já está contando a parábola, ele vai fazer a comparação. Ele fala, afinal de contas, qual de vocês, ele está falando com uma multidão, qual de vocês, quando vai construir uma torre, não para primeiro e assenta para fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que acabar? Ele está falando sobre uma coisa, irmão, que eu fiquei pensando, sabe? Eu fiquei pensando no padrão. Deus, ele se preocupa com o seu padrão de vida, sabia? E aí quando eu falo padrão de vida, eu não falo só de riqueza, não. Eu não estou falando apenas, também, mas não apenas, do carro que você anda, da casa que você mora, da loja que você tem, da roupa que você veste, do sapato que você calça. Não é só disso, mas é um padrão de vida moral, um padrão de vida ética. O padrão que Cristo trouxe subiu o sarrafo lá em cima. É um padrão altíssimo. O homem, por não querer aborrecer ninguém, ele quer abaixar esse padrão. Está dando para entender onde eu quero chegar, sim ou não? Ele trouxe um padrão alto de quem serve a Deus.
ele pedia discípulos, e ele diz que para ser discípulo não era apenas seguir como a multidão estava seguindo. Vocês são seguidores, eu quero discípulos. Aí ele fala para os seguidores, a multidão, eu quero discípulos. Vocês têm que aprender a fazer tudo isso. Aí vocês serão discípulos, e é o que eu quero. Vocês só estão me seguindo. Claro, eu multiplico pães e peixes, então vocês estão me seguindo. Eu quero discípulos. O dia que eu não multiplicar o pão e peixe, eu quero você do meu lado, discípulo. Pessoa disciplinada, pessoa dedicada, organizada. E ele fala sobre essas coisas aqui nesse versículo. Ele fala de organização. Ele fala, qual de vocês construindo uma torre não vai parar primeiro para ver o gasto? Não vai fazer as contas, não vai se organizar? Qual de vocês não vão ver primeiro se vai ser possível acabar? E ele vai falar depois por quê. A gente vai falar sobre isso. Mas ele fala assim, por que você não vai, que decidiu construir, você não vai parar primeiro para ver se você realmente vai poder acabar com isso? Porque com Deus, irmãos, tudo vai ter o início, vai ter o meio e vai ter um fim. Amém? Se você deixou algo que Deus lhe deu pela metade, pode voltar para esse projeto. Vou repetir. Se Deus lhe deu alguma coisa, e você iniciou esse trabalho, porque Deus lhe deu, mas você não foi até o fim, você deve ter encontrado um monte de desculpas para não ir até o fim, mas foi Deus que lhe deu esse projeto. Deus é Deus de início, meio e fim. Ele é o primeiro e é o último, mas ele também está no meio. Ele está pronto para realizar tudo na sua vida. Ontem ele era um, hoje ele é outro, é o mesmo, perdão, e amanhã ele vai ser o mesmo. Ele é o início, ele está no meio e está no fim com a sua vida. Ele quer que você inicie e quer que você termine o que você iniciou. Eu, antes de Jesus Cristo na minha vida, eu tentei tirar a carteira de motorista algumas vezes. Nunca terminava aquilo. Nunca. Não por incapacidade, mas porque não era disciplinado. Falta de disciplina, só isso. E eu gastei dinheiro com esse negócio de curso, hein? Eu nunca terminava. Eu nunca terminava. De vez em quando esse mal tenta voltar. E eu tenho que repreender isso. Não pensa que não tenta voltar, não, tenta. Se você era indisciplinado, a indisciplina vai tentar voltar. Se você era preguiçoso, a preguiça vai tentar voltar. Se você era uma pessoa que não esquentava em trabalho, você então vai querer voltar essa coisa de não querer melhorar. Tem gente que, irmãos, eu não sei, tem gente que não quer melhorar. Tá bom. Dizem que depois que inventaram o tá bom, tá ótimo, se perdeu, né? Se tá bom, porque vai ficar ótimo? Para que eu quero o ótimo? Tá bom. Nunca vai ver o tá ótimo, porque o tá ótimo foi embora. O tá ótimo deu tchau e saiu, porque ele sempre fica com tá bom. Tá bom. Mas não tá. Porque Deus tem um padrão melhor. Amém, irmãos? Jesus, quando ele aparece, ele aumenta o sarrafo. O padrão dele é alto. Em tudo. Moralmente, a pessoa fala para você assim, você está exagerando. Que exagero! Quer dizer que você não vai fazer mais isso? Mas isso todo mundo faz. Eu conheço até pastor que faz. O mundo quer abaixar o padrão do evangelho. Entendeu? É isso que o mundo quer fazer. Baixar o padrão. Eles não querem andar no padrão que Jesus colocou. Porque o padrão que Jesus colocou é alto. É alto. Santidade é alto. Ser discípulo é padrão alto. Ele está virando para uma multidão e falando assim, vocês são seguidores, vocês não são discípulos. O padrão de um discípulo é alto. Ele está disposto a deixar pai, mãe, marido, esposa, irmão, irmã, primo, sobrinho, cachorro, todo mundo. E pega a cruz e me segue. O padrão de um discípulo é alto. Eu quero que vocês sejam meu discípulo. Aí não vai faltar nada para vocês. A igreja precisa começar a aumentar o padrão. Amém, irmãos? Então você anda, a coisa começa a dar certo, mas de repente aperta, você quer retornar e você fala, não vou retornar. Eu sei o Deus que me prometeu. Seu padrão está começando a ficar parecido. Amém? Está começando a ficar certo. No meio do caminho alguém vem e tenta persuadir você. Eu sei que está difícil. Mas se você fizer isso aqui, ó, vai arrebentar.
Aí você olha, mas eu não quero não. Não, mas você está doido? O outro fez e deu bem. Mas o outro não sou eu. Para com isso, ele também é da igreja. E daí? O meu padrão é Jesus Cristo, não é a igreja de ninguém. Entendeu? É aí que a gente está se perdendo. Porque a gente quer Jesus. O mundo quer Jesus, as pessoas querem Jesus, mas não querem no padrão, não. Eles querem abaixar o padrão para chegar mais perto do que eles querem. Para poder servir a Cristo, mas do meu jeito. Eu não posso melhorar esse padrão porque eu vou desagradar alguém. Eu não posso aumentar esse padrão porque é demais para mim. Mas esse povo, não os seguidores, a multidão aqui não, os apóstolos, aqueles que se tornaram os 12, tirando o Judas que traiu. O padrão deles subiu tanto, que eles foram presos por Jesus Cristo. Eles viram famílias morrerem por Jesus Cristo e não negaram Jesus. Eles foram jogados para os leões devorarem e foram devorados por leões. Foram queimados e o padrão permaneceu. Diz a tradição judaica que o Pedro estava saindo da cidade por causa da perseguição. E Jesus encontra com ele no meio do caminho e fala assim, engraçado, você falou que ia morrer por mim? E agora está fugindo? Diz a tradução que foi assim, a tradição judaica. E o Pedro se envergonhou e voltou e foi para a morte. E morreu crucificado de cabeça para baixo. E morreu louvando a Deus. É outro padrão, irmãos. Entende? Não é um padrão religioso que você serve, mas você não renuncia a nada. Não tem renúncia na vida. Não. Servir a Cristo tem renúncia. Não tem como servir a Cristo sem renunciar. Ele quer te prosperar, pode ter certeza disso. Amém, Jesus? Mas nós temos que aumentar esse padrão de santidade, de vida com Deus, de obediência. Ele vem e ele fala, se vocês estão querendo edificar você, está falando com a multidão, os seguidores, vocês estão querendo edificar uma torre, vocês param, se assentam primeiro, faz conta, vocês se organizam, vocês fazem todo aquele compromisso para poder resolver tudo. É isso que eu quero. Eu quero que vocês se organizem para me servir. Eu quero que vocês sejam disciplinados para me servir. Eu não quero só gente que me siga porque eu multiplico o pão. Eu não quero só que a pessoa me siga só porque eu posso prosperar, abrir porta de emprego, curar um câncer, uma pessoa de um câncer. Não, eu quero que vocês me sigam com um padrão alto, onde vocês não vão me deixar por nada. Aí eu consigo salvar vocês. Aí eu consigo entrar com vida eterna na vida de vocês. E eu consigo entrar com providência. Amém, irmãos? Está dando para entender o que eu quero colocar, sim ou não? Aí no 29 ele vai falar assim, repetindo o 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Começou a andar com Cristo e agora está bebendo de novo. Começou a andar com Cristo e agora está fumando de novo. Começou a andar com Cristo e agora está com amante. E agora voltou ao pecado. Agora voltou para a sujeira. Começou a andar com Cristo e agora voltou a acender vela. Colocar copinho com água no canto da cozinha. Ou, sei lá, na janela, sei lá onde colocar esse copinho com água aí. Começou a andar com Cristo, estava tão bem com Cristo, e voltou uma prática anterior, voltou a frequentar cemitérios para acender vela, voltou a falar com mortos, mas essa pessoa já estava na igreja, batizada nas águas, e como é que ela volta a fazer uma coisa dessa? Padrão. A pessoa não quer servir a Deus com um padrão alto que ele pede. Não tem para onde correr, o padrão de Jesus é altíssimo. Nunca ele se perverteu, nunca ele se rendeu à tentação, nunca ele se entregou ao pecado. Por que a gente acha que pode servir a Deus de qualquer maneira? A gente precisa abrir os olhos. Amém, Jesus? E melhorar o nosso padrão de relacionamento com Deus todos os dias. É engraçado, irmão, porque se um empresário ganha 10 mil e ele tem o seu carro, e ele passa a ganhar
a empresa prosperou, ele passa a ganhar 100 mil, você acha que ele vai andar com o mesmo carro? Vai aumentar o padrão ou não vai? Vai! Não, vamos ser hipócrita. Vai. Ele está ganhando 10 mil, ele vai andar com um carro bom? Vai. 1.6 talvez. 1.8. Né? Mas de repente a empresa prospera e passa a ganhar 100 líquido por mês. 100! Você acha que ele não vai pegar um carro daqueles importados, aqueles, sei lá, nem sei como é que é, aqueles carros todo equipado, cheio de banco de couro, banco de outra cor, que a porta fala sozinha, que você manda estacionar sozinho e até anda sozinho, você entra no carro, nem segura no volante, o cara está ganhando melhor. Entende? Por que a gente acha então que se eu melhorei de vida, eu vou aumentar o meu padrão porque eu tenho condição de aumentar o meu padrão, e agora que eu estou com Jesus, andando com Ele não sei quantos anos, eu não tenho que aumentar o meu padrão? Minha vida espiritual precisa crescer. Eu preciso evoluir. Amém, Jesus? Eu preciso evoluir bastante para poder olhar para uma pessoa e não sentir nenhuma tentação em relação àquela pessoa. Ah, pastor, mas no início eu olhava e ficava tentado com aquela pessoa. Mas agora eu posso olhar para qualquer outros olhos que não seja da minha esposa sem ser tentado. Por quê? Porque eu evoluí. O padrão de Jesus é esse. Ele lidou com prostituta e nunca caiu em pecado. Pelo contrário, ele converteu as prostitutas. Foi assim ou não foi? Ele lidava com gente rica, que podia sustentar o ministério dele, dando dinheiro errado para ele. Você não viu isso acontecer com Jesus? Ou ele ganhava dinheiro honesto ou não ganhava. Amém, Jesus? O padrão dele era alto, irmãos. Ele falava com rico, com político, com pobre igualmente. Ele era o mesmo com todo mundo. Ele não era um hipócrita como era no passado. Eu vou tratar você bem porque você entrou com um carro novo aqui na igreja e vou tratar você normal ou até mal porque você entrou de bicicleta. Não, eu tenho que tratar todo mundo igual. Que hipocrisia. O padrão nosso tem que ser parecido com o dele. Tem que ser semelhante ao dele. Ele pede isso da gente, irmãos. Aí ele fala, eu vou suprir todas as suas necessidades. Eu vou providenciar para você o que for necessário para a sua vida. Mas primeiro sejam meus discípulos. Uma multidão seguindo a Jesus e ninguém era discípulo. Só eram seguidores. E não se engane não, tem uma multidão pela igreja que é só seguidor, irmãos. É só o cinto apertar que a pessoa pula igual a pipoca na panela. Ué. Deus está procurando discípulos. Amém, irmãos? Gente que vai aumentar esse padrão. Aí sim, aí a fulana vai ligar, o fulano vai ligar e fala assim, você está ligando para mim, vou trocar meu celular. Não, mas a gente sabe como é que é, vamos lá, dá uma passa, vamos sair um pouquinho, porque antigamente, agora sou certo, mas você já estava na igreja quando a gente saía. Tem muita gente na igreja ainda com sem vergonha, irmão. Ei, meu pai. Falei baixo para ninguém escutar. Tem muita gente na igreja ainda sem vergonha, irmão. A pessoa não quer melhorar o padrão, não. Ela quer continuar na sem vergonhice. A pessoa está na igreja, mas para vir para a igreja, vem com a saia no tornozelo, mas para ir para a faculdade, vai com a saia lá em cima. Sem contar com os homens aí, sem vergonha. Tem. Está dando para entender o que eu quero dizer? Não é só no sentido de aumentar o padrão financeiro, condição. Não é isso não, irmãos. A gente tem que aumentar o nosso padrão de vida. Como que eu falo? Como que eu ajo? Como que eu sento? Como que eu visto? Sabe? Eu tenho que aumentar o meu padrão. Jesus era assim. Ele fala aqui sobre compromisso, sobre disciplina, sobre organização. Ele está falando sobre tudo isso aqui. Aí ele fala uma coisa boa. Vocês fazem isso para não ser escarnecido. Para alguém passar e falar assim, aí, construir não consigo acabar, e rindo de você. Você acha que Deus quer isso para a sua vida e para a minha vida? Aqueles que decidirem, irmãos, aumentar o sarrafo, melhor, usando o termo que eu já usei, né?
aumentar o seu padrão de vida com Cristo, e as pessoas, ao ponto das pessoas olharem para você e falar assim, é um servo de Deus. Fulano é um servo, não era, mas agora é. Aumentou o padrão dessa pessoa de vida com Deus. Essa pessoa, Jesus está dizendo, não vai ser envergonhada, porque ela vai começar e vai terminar. Ela não vai começar e deixar nada pela metade mais. Quando ela firmar um propósito no coração, ela vai até o fim. Quando ela firmar um propósito no coração, ela tem o meu caráter. Jesus não deixou nada pela metade. Quando ele curou um cego, ele perguntou, você está enxergando? E ele fala, estou enxergando sim, Senhor. Só que está meio assim, os homens igual umas árvores andando. Não está tão bom assim não. Pera aí, vem cá de novo. Pô, orou. E agora? Perfeito. Ele não deixava nada pela metade. Ele não vai deixar a sua vida pela metade. E ele quer que você tenha esse espírito. Entende aquela coisa de sangue nos olhos? Ele quer que você tenha esse espírito. Não vou deixar pela metade. Deus falou e vou até o fim agora. Você vai ver que em uma hora essa porta vai se abrir. Uma hora a bênção vai explodir em cima de você, no bom sentido de explodir, né? Vai explodir, vai se abrir de tal maneira que você vai falar assim, caramba, parece que tudo estava amarrado e de repente destravou tudo. Não foi de repente. Foi Deus vendo que você formou um compromisso com Ele. E decidiu se tornar discípulo de verdade. Irmãos, não tem para onde correr. Eu não sei quantos anos você tem no Evangelho, você conhece o Evangelho. Há quantos anos você está na igreja. Mas a gente precisa crescer. A gente precisa melhorar. A nossa relação com Cristo não é só para Ele me curar, não é só para Ele me prosperar, não é só para Ele fazer as coisas que eu preciso, não. Nossa relação com Ele tem que ser uma relação verdadeira. E a igreja está precisando fazer isso. Senão vai continuar aquelas pessoas na igreja, mas que facilmente caem na prostituição. Na igreja, mas que facilmente cai na desonestidade, facilmente cai no pecado, e de repente começa a concordar com tudo que esse mundo está oferecendo. Não, não, não. Nós precisamos nos tornar discípulos de verdade. Amém? Glória a Deus. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, e eu lembrei, sabe de quem? Do Moisés. Eu lembrei do Moisés, porque ele fala no versículo 30, né? Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, ele não foi reconhecido como uma pessoa, na parábola que ele está contando, que pôde terminar um trabalho que ele começou. Isso é triste, irmão. Porque você começa a ficar conhecido pelos fracassos, né? Não pode ser isso. Eu não acredito que Deus trouxe você para a presença dele para você ficar sendo conhecido pelos fracassos. Entende? Eu nunca vi uma pessoa conhecida pelos seus fracassos e não pelas suas vitórias ter o respeito das pessoas. Não vi. Pode reparar. Por melhor que essa pessoa seja, pode ser uma pessoa muito boa, muito direitinha, muito corretinha, mas quando a pessoa fala assim, ó, escolhe fulano para fazer não sei o quê. Ih, rapaz, não, fulano... O que foi? Não, fulano é gente boa pra caramba, mas tudo que ele coloca a mão dá errado, cara. Deixa ele quietinho lá. Ele é gente boa, vamos fazer primeiro, depois de trazer ele aqui para ele poder brincar com a gente, fazer alguma coisa, mas não traz ele naquele, tudo que ele coloca a mão, ele destrói. Não termina nada que ele começa, pode ver, é um fracasso. É assim que o pessoal fala, se não falar pela frente, fala por trás, não se engane não. Aí eu fiquei lembrando do Moisés. Coloca para mim em Êxodo 5, versículo 1 e 2. Êxodo 5, versículo 2. Quem está lá dentro? Jéssica. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Olha a resposta de Faraó. Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço... Olha só, rapaz, que abusado, né? Não, ele está falando com Moisés. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Por que o faraó falou isso com Moisés? Porque o Moisés saiu do Egito, largou toda a riqueza do Egito, foi para o deserto, virou pastor de ovelhas no deserto. Anos depois ele aparece diante do que seria o avô dele, né? Ele era
o Moisés no Egito era filho da filha do faraó. Ele está diante do avô dele, emprestado, mas era o avô dele. E ele está diante dele agora, mas não como um egípcio. Ele está como um hebreu, fedorento, de ovelha, um homem muito simples. E o faraó olhou para ele e desprezou quem? O Deus dele. Porque o faraó olhou para Moisés como um derrotado. O que o Moisés tinha realizado no Egito até agora? Nada. Nada. Ele tinha sumido por 40 anos sumido, e ele aparece agora com uma madeirinha de pastor de ovelha na mão. Era o cajado que ele fez lá, virou a cobra, e depois pegou de novo, mas os magos do faraó fizeram a mesma coisa. E ele não tinha realizado nada. Por que o faraó ia acreditar em Moisés? Não tinha. Moisés não tinha currículo. Moisés não tinha o que apresentar. Ele não tinha nada para apresentar. Ele foi desprezado, porque ele não tinha nada para apresentar. Aí ele falou assim: quem é esse Deus que você está falando? Você não lembra? Você era meu neto, rapaz. Você era para ser faraó. Você era para estar milionário. Você era para ser rico. E agora você chega aqui com essa roupa maltrapilha aí, fedendo a ovelha e dizendo: larga o meu povo, que Deus manda o meu povo, que meu Deus manda. Que Deus é esse? Ele não reconheceu. Não adianta, irmãos. Você vai ser reconhecido, e o seu Deus com você é reconhecido, quando você começar a agir como tem que agir e fazer o que tem que fazer. Entende? O Moisés ainda não tinha cartaz, digamos assim, né, para convencer aquele faraó. Aí foi desprezado. Você já deve ter sido desprezado pela aparência. Você já deve ter sido desprezado pela roupa que você veste. Isso talvez já tenha acontecido com você, e é a coisa mais horrível que tem. Eu já fui olhar de cima a baixo assim. É horrível, né? É horrível. Aí você olha assim e fala: meu Deus do céu. Aí eu aprendi com a minha esposa. Aprendi com a minha esposa. Mas dependendo de onde você for, pode ser daqui a ali. Você não vai fazer nada. Mas dependendo de onde você tem que se arrumar todinho. Aí eu falei: e eu gosto de andar assim, tá? Esse é meu jeito. É assim que eu gosto de andar. Mas eu aprendi com ela. Eu não vou mais de qualquer maneira em qualquer lugar, não. Depende muito do lugar. Eu vou estudar o lugar para saber como que eu vou chegar. Diga amém, Jesus. Eu ouvi uma história de um homem que foi fechar um grande contrato. A empresa dele era pequena. Ele foi para uma reunião com grandes empresários, mas a empresa dele era pequena. Ele entrou no carro e lembrou: esse carro é muito velho. Quando eu chegar lá, os diretores dessa empresa vão olhar para o meu carro. Já perdi o contrato. Só em olhar para o meu carro, esses diretores dessa grande empresa já não vão querer assinar comigo. E ele foi esperto. Se arrumou todinho e pegou um carro, não lembro se foi emprestado ou se ele alugou um carro daqueles bonitão, e chegou na garagem, o pessoal já olhou lá de cima. Caramba. Ele foi lá, bancou dinheiro e fechou o contrato. Depois descobriram. Não, mas o cara era sério. A empresa era pequena. O carro dele, na verdade, não era aquele. Mas ele foi para a reunião da maneira certa. Arrumado, do jeito que tinha que ser arrumado, e com o carro que tinha que aparecer. Senão o pessoal ia julgar ele só pela aparência, e ele era um baita de um profissional. Era melhor do que todos os outros. Só que eu não tinha condição. Você está entendendo o que eu quero dizer? O faraó olhou para o Moisés assim e falou assim: está de brincadeira. Seu Deus, olha o que seu Deus fez com você. Você era para estar do meu lado como faraó, milionário aqui. Você acha que eu vou respeitar esse Deus? 10 pragas depois, o que aconteceu? Qual foi a última praga? A morte dos primogênitos, certo? Inclusive o filho do faraó morreu na última praga. Depois de 10 pragas no Egito, o que aconteceu quando Moisés vai diante do faraó? Vai. Tira esse povo daqui. Ele já respeitou, ele já reconheceu o Deus de Moisés. Amém, irmãos? Aí ele já via Moisés com outros olhos. Por quê? Porque Moisés realizou feitos extraordinários dentro do Egito, diante dos olhos do faraó. Quando ele viu a água virar sangue, ainda não foi bastante. Piolho, praga de úlcera, e tudo escurecendo, e as pragas foram chegando, e o faraó começou a entender: esse Moisés agora é diferente. Esse Deus desse Moisés, eu não estou entendendo bem não. Que Deus é esse? E foi outra praga, e outra praga, e outra praga, até que chegou a última, a praga dos primogênitos. Todos os primogênitos só do Egito
de animais e de seres humanos. Só do Egito. De Israel que estava lá no meio deles, não morreu nem animal. Só os egípcios. Morreram todos os primogênitos. Aí o faraó reconhece, não tem jeito. Tira esse povo daqui. Pode ir para adorar esse povo lá, esse Deus de vocês, esse Deus de vocês é demais. Irmãos, você vai ser reconhecido. Não é só pela sua capacidade, mas é pelo que você realiza. Por mais que você não goste disso. E Deus vai te dar a capacidade de realizar bem o que você tem para realizar. Quando? Quando você entender. Ele quer discípulo, não quer seguidor. Seguidor deixa para os youtubers aí. Dá um like. Não é? O pessoal faz de tudo para ter um likezinho a mais. Né? Cada coisa você vê na internet, só para ter um likezinho a mais. Deus não quer seguidor não, filho. Ele é mais do como é que fala? Da vanguarda, né? Ele não quer like, não. Ele não quer seguir, ele quer discípulo. Gente discipulada por ele, que aprendeu com ele, que se organiza igual a ele e que faz igual a ele e tem o padrão dele. Aí você vai ser reconhecido. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração. No nome de Cristo. Não adianta, então, edificar nada. Quer dizer, não adianta edificar nada. Está amarrado. Eu tenho que prestar atenção nas minhas palavras. Né, irmão? Você faz o que você quiser da sua vida, edifica o que você quiser edificar da sua vida. E se você não quer se tornar discípulo, também é com você. Mas o correto seria, primeira edificação, primeiro empreendimento da minha vida é me tornar discípulo de Cristo. Depois desse, aí eu vou empreender outras coisas. Feche seus olhos.